Mas vamos entrar na boa palavra de Deus, vamos lá? João capítulo 15. Estamos com uma palavra que vai te ajudar. Uma boa palavra que vai falar o seu coração, falou ao meu, falou o coração dos que vieram no decorrer do dia. Vamos ver a importância de permanecer ligados no Senhor. Como é importante permanecer, ficar ligado no Senhor. Vamos lá? São João, capítulo de número 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem encontrou, diga amém? Amém. Vamos lá. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, é aqui, é nosso início. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Jesus é bem claro, irmãos, ao dizer, permaneçam, fiquem ligados em mim. Eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore central, digamos assim, irmãos. Nós somos os ramos que estamos ligados nele. Se for tirado, se nós nos desligarmos dele, para nada mais serve. Lá na sequência, na frente, ele diz, olha, não serve para nada, só serve para ser jogado no fogo. Então, essa é a importância de você permanecer ligado no Senhor. Para quê? Para produzir, para dar fruto, para que você possa ser abençoado, bem-sucedido, mas não só isso, para que possa receber mais. Continue, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê, irmãos? Muito fruto, porque sem mim o quê? Nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e o lançam no fogo e queimam. 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem o quê? Em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Importante. O que é permanecer ligado em Cristo? Permanecer ligado em Cristo não é você ficar o dia inteiro orando, oh, aleluia, 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 glória, 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 glória. Oh, Pai, vamos trabalhar. Não, estou ligado no Senhor, glória, glória. Não, isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Não cai nessa conversa não, viu, irmão? Tem pessoa que cai nessa conversa, não, achar que tem que orar o dia inteiro, achar que tem que ler a Bíblia o dia inteiro, que tem que fazer isso. Não, não é assim. Eu permaneço ligado em Cristo quando? Lê de novo o versículo 7. Se permanecerdes em mim, e o quê? E as minhas palavras permanecerem. Então, quando eu estou na palavra, eu estou ligado em Cristo. A palavra em mim, irmãos, é aquilo, é essa conexão, nós estamos ligados no Senhor. E quando nós estamos ligados no Senhor, aí está o benefício, irmão. 3 coisas eu separei aqui, irmãos, 3 coisas que Deus faz por nós quando estamos ligados nele. Ele não nos deixa errar, ele nos mostra aonde está o erro e ele nos ajuda, irmão, com poder e com prosperidade. Ele vai nos ajudar a não errar, ele vai te ajudar a consertar o erro e vai lhe prosperar e vai abençoar de uma forma especial. Quando? Quando nós permanecermos ligados nele. E quantas pessoas se desligam do Senhor? É triste, irmão. É de cortar o coração a gente ver pessoas se desligando de Deus. Hoje em dia, nas redes sociais, né? As redes sociais aí mostram a pessoa em todo canto. E aí você tem aquela coisa de amigo em comum e tal. E aí depois a gente vai olhar e dar uma olhada lá no Facebook. Confesso a vocês que eu já pensei em acabar com esse negócio. Para quê? Por quê, pastor? Para não ver tanta coisa feia, triste.
Porque uma pessoa que é seu amigo, daqui um pouco você vê, peraí, mas esse cara, você é meu amigo, é porque tem uma ligação com a igreja, alguma coisa assim. E aí daqui um pouquinho, fala, rapaz, é alguém da igreja. E de repente você vê a foto, saiu, está pecando, quer passar uma falsa alegria, né? Quer passar uma sensação de liberdade, tudo conversa. Se não está ligado no Senhor, meu irmão, se não permanece nele, ele só serve para quê? Para ser queimado. O diabo vai pisar, o diabo vai pisotear. E tem certas coisas que o diabo não faz assim, ó. Não é você sair da presença de Deus hoje, você se desliga hoje, na hora o diabo já vai ir. Não, ele não tem pressa. Você corta um galho de uma árvore, quando você corta, na hora ele já seca, murcha e morre. É assim ou não é? Sim ou não? Ele ainda fica com a folha verde, a folha vai murchando, num dia, 2, 3, daqui um dia a folha cai, ele seca, fica esturricado, pronto. Mas tudo por quê? Foi o quê? Porque foi desligado da videira. E assim acontece com muita gente. Mas como é importante você permanecer ligado nele. Vamos lá? Uma pessoa ligada no Senhor. Primeiro livro de Samuel. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 1, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. É o 9º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Nesse tempo, quem era rei em Israel era um homem chamado Saul. E Saul, irmãos, ele vacilou, ele pisou na bola, ele se desligou do Senhor. E uma vez que ele se desligou, Deus disse assim, eu não quero mais esse homem para reinar. Ô Samuel, você é o profeta, você vai até Belém, você vai procurar a casa de um homem chamado Jessé, e na casa desse homem ele tem lá alguns filhos. E de lá eu vou separar o novo rei. Ele pegou o chifre do azeite, foi até Belém. E quando um profeta chegava numa cidade, as pessoas ficavam preocupadas, porque eles ficavam com medo. Meu Deus, o que o profeta ia fazer? Porque o profeta, ou ele trazia uma mensagem de Deus, de esperança, ou ele trazia uma mensagem de condenação. Deus vai destruir essa cidade. E aí todo mundo com medo. Por que o profeta está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? E aquela preocupação, aquela coisa. Aí ele para na frente da casa de Jessé. Meu Deus, e agora? Aí ele vai até o profeta. Profeta, é de paz a tua vinda à minha casa? Aí o profeta diz, versículo 5. Respondeu ele, é de paz. Vim o quê? Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e o convidou para o sacrifício. Não, Jessé, você está preocupado? Acho que ele estava igual um pessoal aí com medo da Lava Jato, né? Rapaz, mas o que... Não, fica tranquilo, só... Né? É de paz a minha vinda. Eu estou tranquilo, eu vim sacrificar, vim santificar. Vamos santificar, santificou a família e chamou os filhos. E ele tinha uma missão. Qual era a missão? Ungir o novo rei. Lá daquela casa sairia o novo rei. Jessé reuniu seus filhos e diz o versículo 6. E sucedeu que entrando ele, viu quem? A Eliabe. E disse consigo, olha o que o profeta pensou. Certamente está perante o Senhor quem? Irmão, quem é que Jessé apresentou primeiro para Davi? Ou para Davi, perdão, para Samuel? O filho mais velho. Ele apresentou aquele primeiro, o primogênito, um soldado, alto, forte, parrudo, irmãos, ó. Né? Belo homem, daria um grande soldado, já era um grande soldado, daria um grande rei, aquela postura toda assim. E aí ele fala assim, entra meu filho. Aí quando o profeta viu, falou, é esse. Não tem sombra de dúvida, é esse. Eu achei que meu trabalho aqui eu ia demorar, vai ser rapidinho. E ele
pegou o chifre com azeite e já ia colocar a unção sobre este homem, o Eliabe. Quando o quê? Olha como é importante estar ligado, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, o quê? Não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Meu irmão, ele ligado em Deus, Deus fez ele pisar no freio na hora. Breca, para. Antes de você precipitar, antes de você fazer coisa errada, antes de você fazer algo que eu não quero, pare. Eu rejeitei esse cara. Olha como é importante você estar ligado no Senhor. Irmão, tem muita gente abraçando coisas, fazendo coisas, sendo que Deus falou para ela não. E às vezes ela insiste. Ou se você está desligado do Senhor, como é que Deus vai falar contigo? Como é que Deus vai falar comigo? Como? Não tem como Deus falar se eu estiver desligado dele. Mas quando nós estamos ligados, Deus vai falar o quê? Não. Quantas pessoas que estão aí, irmãos, dizendo sim para emprego, para trabalho, algo que acontece, e porque surge, irmão, uma oportunidade única. Surge diante de você, irmão, aquilo que, enche os seus olhos, aquilo que alegra o seu coração, mas só que aquilo não é de Deus. E como é importante você estar ligado no Senhor, porque Deus é que vai falar não. Porque o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. O nosso sonho não é o sonho de Deus. E aí ele vai dizer não, meu filho. Mas Senhor, preste atenção. Quem é que Jessé apresentou? O Jessé é o pai. Ele induziu Samuel a errar. Bom, e ele na hora falou, é esse. Não tenho sombra de dúvida, certamente está perante o Senhor ser ungido. É ele, cara, olha aí, ele tem pinta, ele tem porte, ele tem postura, é o novo rei. Mas Deus disse para ele o quê? Não. Por isso que nós temos que estar ligados no Senhor. Meu irmão, você quer evitar erro? Você quer evitar sofrer no futuro? Você precisa estar ligado no Senhor no presente. Eu disse, todos os cultos hoje, se existisse uma máquina do tempo para voltar ao passado, você volta ao passado e faz o que você quiser, corrige os erros e tal, e tivesse um valor do ingresso para você entrar na máquina do tempo. E digamos que essa máquina do tempo, o ingresso fosse R$1.000. Teria fila para entrar nessa máquina, sim ou não? Sim ou não? Quilométricas. Gigantescas. Vamos subir o valor do ingresso. Vamos passar para 5.000. Volte no passado. Conheça isso. Conserte os seus erros. Propaganda. 5.000 ingressos para entrar. Pergunto, teria fila essa máquina, sim ou não? Continuaria tendo fila. Vamos subir o ingresso. 10.000. E pergunta, essa máquina continuaria tendo fila, sim ou não? Continuaria. O preço que colocasse teria fila, irmão. Porque as pessoas iriam querer voltar no passado para consertar o quê? Seus erros. E para você não ficar lamentando os seus erros, você precisa estar ligado, permanecer ligado no Senhor, para que Ele possa falar com você. Para você não se arrepender no futuro, você tem que estar ligado hoje. Quantas pessoas achando, mas aquela menina, pastor, um rapaz me procurou, e ele é bonito, ele é cheiroso, ele tem um hálito menta, meio house. Ele fala assim, house. Né? Ele é todo educado, né? Me trata como uma lady, uma dama. É ele. Estou apaixonada, já vejo ele como pai dos meus filhos. Aí casa, vira um inferno. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com esse homem?
Cadê as balas? Cadê as balas de menta? Agora é só boca podre. Pastor, aí agora eu descobri ele fuma. Por isso que ele usava house, para esconder, para disfarçar. Para disfarçar o mau hálito. Para disfarçar o hálito, o odor. Sempre estava perfumado, para esconder o cheiro da nicotina. E agora, pastor? Irmão, sempre digo, casamento não muda ninguém. Casamento revela o que a pessoa é. Ela já era assim, ela já era daquele jeito, ele já era daquela forma. Você quer evitar erro? Então você tem que estar ligado no Senhor. Porque às vezes pode ser o inimigo oferecendo a você um algo. Pode ser Satanás oferecendo para você um produto. Pode ser o inimigo oferecendo. Pastor, a menina, eu vi a foto dela no WhatsApp, pastor. Se você vê a foto da menina, pastor, não acredito. Será? É muita bênção. É muita areia para o meu caminhãozinho, pastor. Tem gente que até crentiliza as coisas. Bem que Deus diz que Ele dá mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Vou mandar para o senhor aí, pastor. Meu irmão, você acha que o diabo vai oferecer um canhão para você? Vai oferecer? Não, meu irmão. É por isso que nós temos que estar ligados. Aí depois, irmão, é mais fácil terminar um relacionamento agora do que terminar um casamento futuro. É muito mais fácil você terminar um relacionamento. Mas a gente já namora há 5 anos. Mais fácil terminar um namoro, um relacionamento agora, do que um casamento no futuro. Porque casamento tem consequências. São filhos, é divórcio. Bom, mas não era casado? Irmão, por isso que nós temos que estar ligados. O que Deus disse para Eliabe? Não, eu o rejeitei, eu não quero esse cara. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. E aí continua a sequência, versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar. Abinadab é o segundo filho dele. E o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este o quê? Escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Quantos homens passaram? Quantos filhos de Jessé? E Deus recusou todos. Às vezes o que Deus tem para você está bem mais lá atrás. Por isso que nós temos que estar ligados nele. Por isso que nós temos que estar ligados no Senhor, permanecer ligado em Cristo, meu irmão. Por quê? Porque nós vamos evitar de errar. Deus vai falar, não é a hora, não é o tempo, não é o momento. Quantas pessoas, não pastor, eu tenho que estudar, não é a tempo, espera. Talvez você não está firme o suficiente para aguentar. Faculdade é barra, irmão. Tem gente que pensa que faculdade é só estudo. Meu irmão, faculdade é uma sujeira que Deus me livre e guarde. Quem faz faculdade sabe o que eu estou dizendo. É ou não é? É sujo o ambiente. Adultério, pornografia, droga, irmãos. É muito sujo. Não, eu quero, mas não é a hora. Não, fortaleça-se mais, vai chegar o tempo. Mas não. Aí o que ele faz? Ele faz a vontade dele. E na vontade dele, meu irmão, Deus fala, bom, você quer, eu vou fazer o quê? Existe a vontade permissiva de Deus. Você está pedindo, então eu não vou negar. Você quer, tá bom. Tá bom. É igual o pai, né, e mãe. O filho quer, não, eu quero, ele quer água naquele copo, só que aquele copo é de vidro. E a mãe fala, não, você vai tomar água no copo, nesse copo de plástico. E a criança faz birra, eu quero o copo do desenho, eu quero o copo, eu quero. E o pai fala, deixa, não tem problema. E a mãe fala, ele vai derrubar. Criança não sabe, e tal. E o pai, vai, deixa, ele segura. Aí, ponto, pega o copo. Ela para de chorar. E criança distraída, eu tenho 2, né? Distraidíssimas. Daqui um pouquinho, a mãe só fala, eu avisei. E adianta o pai ir lá brigar com a criança que estava com o copo de vidro? É a vontade permissiva.
Meu irmão, por isso que nós temos que estar ligados. Aí, irmão, passou os 7. Aí a gente pensa assim, né? Poxa, mas Deus é exigente, né? Mas Deus é perfeccionista em relação a Deus te dar algo. Ele é, irmão. Deus não vai nos dar qualquer coisa. Deus não vai nos dar uma sobra. Deus não mexe lá no baú dele e fala: ah, tá bom, toma. Deus não faz assim. Deus vai dar o melhor. E aí, irmãos, Jessé disse assim, ou Samuel disse para ele: acabaram-se os seus filhos? E ele respondeu, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele, o quê? Quem eles estão falando? Onde Davi estava, irmão? Longe, no campo, cuidando das ovelhas. Talvez a bênção que Deus tem para você não está tão perto como imagina, mas pode ter certeza que é o melhor para você. Por isso nós temos que estar ligado nele. Por isso que nós temos que permanecer ligado. Cadê? Acabou? Não. Ah, tem um. O mais moço, o mais menino, está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor, quando ele entrou: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quem é que Deus mandou agora ungir? Davi. Olha como é importante você estar ligado. Deus disse para Samuel: esse não. Mas agora Deus está dizendo: é esse agora. Viu como que é importante você estar ligado? Quer evitar um sofrimento no futuro? Você tem que estar ligado no Senhor hoje, irmão. Quer evitar frustrações? Pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu diria não para aquele emprego. Eu diria não àquela oferta. Se eu pudesse voltar atrás, pastor, eu não sairia aquela noite. Porque eu saí, eu encontrei os amigos das antigas, nós saímos, bebemos, eu não consegui mais parar de beber. Quer evitar, irmão? Tem que estar ligado no Senhor. Ô Samuel: sim, senhor. É esse menino. Mas ele é menininho. Ele é novo. Pode ungí-lo. É esse. Versículo de número 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o que aconteceu? O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que aconteceu depois da unção? O menino foi cheio do quê? Irmão, tudo que é de Deus, quando você está ligado no Senhor, quando você permanece ligado no Senhor, tudo que Deus te dá é para ser o quê? Cheio de Espírito, é para ser com alegria, é para ser prazeroso, é para você, meu irmão, ficar engrandecido, agradecido para sempre, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não traz dores. Por isso que nós temos que estar ligados nele, para não sair pegando qualquer coisa, para não sair aceitando qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa, não aceite isso. Não, meu irmão, espere. Deus vai falar. Fique ligado nele. Ele vai te mostrar para você evitar erro. Aqui Deus evitou Samuel de cometer um erro. Porque se ele unge, irmãos, o Eliabe, ele estaria cometendo um erro. Já tinha sido um erro lá atrás com Saul, agora outro? Não. Até quando que irmão, tem gente que erra direto. Até quando? Permaneça ligado no Senhor. Deus, o que eu faço? Como que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que fazer? Eu sempre digo, eu conto um testemunho próprio que aconteceu comigo. Em 2003, um pastor foi transferido, um pastor nosso, ele foi transferido e ele me chamou para trabalhar com ele em outro estado, lá para a região do Nordeste. Ele falou: Anderson, vamos comigo, vamos, eu era solteiro. Vamos comigo, vamos para lá nós vamos trabalhar, nós vamos crescer e tal, você faz televisão, isso. Eu fiquei assim meio empolgado, né? Meio que falei assim, peraí, eu vou ver, pastor, né? Eu vou ver. E aí eu fui conversar com os pastores amigos.
Aí com alguns eu falava, e aí, cara, fulano me chamou para ir lá para a região do Nordeste. Cara, vai, cara, você vai conhecer o mar, você vai conhecer isso, lá vai ser bom e tal. E aí alguns falavam, vai, e outros falavam assim, rapaz, lá é meio distante, você não conhece ninguém, quem garante que o pastor vai ficar lá muito tempo? E se o pastor for embora, você vai ficar lá sozinho. E aí ficou aquela coisa, e aí o pastor, e aí, vamos, cara, vamos. Falei assim, eu vou orar. Falei com Deus, falei com o Senhor. Foi uma semana de oração e eu pedindo palavra. Todas as vezes eu abria a Bíblia e não testificava. Não vinha aquela coisa, confirmação. Um belo dia. Gente, eu acho que foi numa terça-feira. Eu era solteiro, morava na igreja, limpamos a igreja, por volta das 10 horas eu precisava, e o pastor me cobrando, e aí, cara, vem logo, você precisa de uma resposta, ou sim ou não. E eu não queria fazer nada pela minha vontade. Uns falavam, vai, outros, rapaz, não sei, é meio, né? Aí eu entrei no quarto, orei, dobrei meu joelho na minha cama lá, falei com Deus, peguei essa Bíblia que eu prego, sempre eu prego com ela, abri essa Bíblia, Deus me deu uma palavra, que tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. Na hora, testificou, falei, tá aí, Senhor, eu estou com dúvida. O homem ele é reprovado no que come, tudo que ele faz que não é por fé é pecado. E aí eu entendi, amém. E aí o pastor falando, vamos. Eu falei, pastor, vou não. Aí eu fiquei na igreja, me tornei auxiliar do pastor na época, que era o pastor José Maria. E para você ter uma ideia, esse pastor que me convidou não está mais na obra, saiu. Se eu tivesse, eu não sei o que teria acontecido. Um ano depois eu casei, fui para o interior, rodei aí as cidades, estou aqui hoje. E se eu tivesse desligado o Senhor? E se fosse pela emoção? Quantas pessoas que diz sim na emoção? Quantas pessoas que falam sim, irmãos, mas eu vou constranger. Irmão, é melhor você constranger alguém do que você desagradar a Deus. Quem está me entendendo, diga amém? Amém. Fique ligado no Senhor. Permaneça ligado. Por que nós temos que permanecer ligado? Por quê? Para evitar erros e, vamos lá, você está em 1 Samuel, vá para 2 Samuel agora, capítulo 21. 2 Samuel 21, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem estava reinando nessa época era o Davi. Ele era rei, e Davi está reinando em Israel, irmão. A terra de Deus, do povo de Deus. Lá na região de Canaã, na terra que mana leite e mel. Quando, versículo 1, houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, o quê? Consecutivos. Para aí. Vamos ler parte a parte. A Bíblia não fala no qual tempo, qual ano. Ele reinou 40. Não sabemos se foi no 10º ano de governo, 20º, 30º, não sabemos. Mas teve um ano que a coisa foi feia. Teve um ano, irmão, que veio o quê? Fome. Por que fome? Porque não choveu. E uma vez que não tem chuva, não tem colheita, não tem lavoura. Eles plantavam, eles viviam de pasto, eles não tinham o hábito de cultivar, ainda até hoje, eles não cultivam, irmãos, a pecuária de gado, essas coisas, não tem, porque eles não têm espaço, e já é pequeno. E eles viviam assim, né, do que eles plantavam, e não tinha chuva. E uma vez que não chove, não brota. E uma vez que não brota, não tem fome. Não tem comida. E uma vez que não tem comida, o que prevalece? A fome. Davi está lá reinando. Rapaz. E ele recebia os relatórios anual. Como que estava? Ele pegava lá. Rapaz, esse ano foi bravo, hein? Caramba, nossos estoques abaixaram. Não produziu nada, não colhemos nada. Caraca, mas ainda bem que está acabando o ano. Graças a Deus. Porque nós sempre temos esperança que o outro ano vai ser o quê? Melhor. Não é isso que a gente tem? Ano que vem vai ser melhor. Davi, eu estou representando Davi, ano que vem vai ser melhor. Não é nada não. Ano que vem vai melhorar.
Segundo ano consecutivo, fome de novo. Ele pegou o relatório. Caracas. Impeachment o presidente. Estão dizendo que foi golpe. Uns estão dizendo que é justiça. Alguns dizem até que é Deus. Né? Rapaz. Subiu o cereal. Figa. Tá feio, hein? Segundo ano consecutivo. Mas está acabando o ano. Está terminando o ano e eu acredito. Ano que vem vai ser melhor. 3 anos consecutivos, irmão. Não é normal. Entenda. Tudo que é anormal, que sai do comum da sua vida, que sai da normalidade, você tem que acordar. Opa, tem alguma coisa aí. Terceiro domingo, o marido não quer vir na igreja. Opa, liga o alerta. Terceiro domingo que a esposa não quer vir na igreja. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos, não, estou cansado. Não, tudo bem, até o primeiro dia entendi, ele estava cansado, fez isso, mas, poxa, direto, na ceia. Terceiro ano consecutivo, fome. E aí Davi fez o que a gente precisa fazer, irmão. Continua, versículo 1. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi fez o quê? E Davi consultou. Para aí, falei que vamos parte por parte. O que ele foi fazer? Meu irmão, ligados no Senhor, Davi foi consultar Deus. O que está acontecendo? Não tente resolver um problema que você não conhece. Não tente resolver algo na sua própria capacidade. Não tente resolver uma coisa que você não compreende. Peça ajuda. Peça para Deus. Deus, eu estou ligado no Senhor, fala comigo. Fale comigo, Senhor. Fala comigo, Jeová. O que está acontecendo? Por que meu marido está estranho? Por que minha esposa está desse jeito? Por que meus filhos não querem mais nada? Tem que consultar. Mas a gente, antes de consultar, a gente fica deduzindo. A gente fica achando, será que não é? Ah, é amizade? Ah, é menina. É menina. Ah, é guria, ela deve estar namorando. Deve arrumar algum namoradinho por aí, por isso. Ah, meu marido deve estar com outra, deve fazendo coisa errada. Antes da gente fazer algo, a gente tem que consultar, mas a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Quantas pessoas que querem resolver problema da sua forma? Você quer ver um exemplo? O casamento está meio conturbado. Brigas, discussão, está errado. Marido chama a sogra. É sogra? Oi, meu genro. Queria que você conversasse com a sua filha. Mas o que foi? Sua filha está estranha. É? Brigando, a gente está discutindo, tá? Mas ela mudou. Aí eu vou falar com a minha filha. Minha filha não é assim. Aí a sogra vai falar com a filha. Ô, minha filha, tudo bem? Tá tudo bem, mãe. Mas tá tudo bem mesmo? Tá, por quê? É porque seu marido vai falar comigo. O que ele vai falar com a senhora? É que ele veio falar que você tá estranha. E eu tô estranha? É. Você mudou. Ah, eu mudei? É. Eu queria saber o que foi. Ele falou para a senhora também que está fazendo? Não. O que a senhora quer saber então? Aí ele que mandou a senhora vir falar comigo? É. Eu pego ele depois, eu converso com ele. Não queria que você falasse. Não, eu não vou falar com a senhora. Peraí. Aí o marido chega. Quem mandou você falar da nossa vida para minha mãe? O que eu falei para sua mãe? Falei nada. É assim ou não é? Desse jeito. Eu não falei nada. O que você não falei nada, sua mãe não. Falou sim. Não, eu comentei. E ela veio falar comigo. Por que você não fala de suas graças também? Já começa outra briga. O que as pessoas estão tentando resolver? Estão tentando resolver aquilo que às vezes ele nem conhece. Por quê, meu irmão? Por que eu tenho que estar ligado? Porque ligado no Senhor, Davi perguntou: Pai, Deus, o que está acontecendo? Por que esses 3 anos de guerra? Por que esses 3 anos de crise? Por que esses 3 anos de fome? Aí, continua. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor o quê?
lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul, sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Na corrigida diz, as casas sanguinárias. Sabe o que aconteceu? Saul, lá no passado, ele quebrou uma aliança com os gibeonitas. Israel, quando estava saindo do Egito, fugindo do Egito, eles passaram por uma região chamada Gibeá. E lá os gibeonitas, toda a cidade eles passavam e lutavam. Eles falavam assim, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar não. Vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança, sem briga. Beleza, fechado. Fizeram um compromisso. Nós nunca vamos guerrear e tal, nós somos parceiros, beleza. Aí Saul encontrou os gibeonitas e falou, vocês se opuseram ao nosso caminho. Não, nós não nos opusemos, nós não brigamos, não. Matou os gibeonitas. E porque ele quebrou um pacto, o que está acontecendo no reino de Davi? Sofrendo, fome. Todas as vezes que nós quebramos um compromisso, uma aliança, um pacto com Deus, vem a consequência. E aí a pessoa não consulta a Deus. Tem que perguntar a Deus o que está acontecendo. Por que minha esposa está assim? Por que meu marido está desse jeito? Porque às vezes nós achamos que ele está estranho. Mas as pessoas elas reagem, irmãos, da forma que ela é tratada. E às vezes o culpado somos nós. Somos nós que precisamos consertar, nós que precisamos melhorar. Dos 100% de problema que você passa na vida, 50% é em você. Dos 100% que nós enfrentamos de problema, 50% está em você. Se você conseguir resolver os seus 50% de problema, o resto você tira de letra. Mas a gente não consulta. A gente tenta resolver do nosso jeito. A gente tenta resolver da nossa forma. Dei um exemplo durante os cultos. 2009, eu comecei a tirar habilitação. Em 2009, demorou um ano para tirar a habilitação. Era no interior e é bem mais demorado. O documento vem para cá, depois tem que ir para lá, e aula, essas coisas, e prova e tal. E aí eu fui, tirei minha habilitação, e na época minha esposa estava gestante. E aí, irmãos, a gente precisava comprar um carro. Porque nós dois, né? Eu e minha esposa, a gente andava de van, andava de ônibus, andava de carona, andava de bicicleta, pegava mototáxi. Mas com uma pequena. E eu tinha uma carta de crédito que eu pagava, um consórcio que eu pagava. E estava perto de ser contemplado. Aí eu tirei a habilitação e tal, consegui comprar um carro. Consegui comprar um carro, um Fiat Palio 2003. E aí, irmãos, nós felizes da vida. Nosso primeiro carro. Nunca tinha, estava aprendendo a dirigir, porque a autoescola não ensina você a dirigir, ele ensina você só a tirar a habilitação. Aí você que vai se virar depois, não é mesmo? Ele só ensina você a tirar a carteira. E aí fui daquelas coisas e tal, e deixava o carro apagar e morria, naquelas coisas. Aí de repente um dia estamos dirigindo, de repente uma luz num painel. Pim! Opa! Porque a única luz que eu sabia que acendia no painel era quando estava acabando a gasolina. Ó, você vê o meu nível de conhecimento de carro. E eu falei, rapaz, minha esposa, o que foi, meu bem? Acendeu uma luz aqui, meu bem. E o que tem essa luz? Falei, não sei. Não sei o que é esse trem, não. Aí andamos, chegamos em casa, tá, deixa aí. No outro dia, precisou sair, saímos, a luz acesa. Demos a volta e a luz lá. E ela acesa. Tá andando. Já é um alerta, e tá andando, não tá nem aí. Meu irmão, de repente, no outro dia, acendeu a segunda luz. E aí eu já fiquei assim, rapaz, caramba. Aí minha esposa, o que foi, meu bem? Não se acendeu outra luz. Ih, meu bem, tem que ver, tem que olhar. Chegamos em casa, eu fui dar uma de entendido, abri o capô do carro, não conhecia nada. Olhei, apertei o que eu achava que estava frouxo, achei que estava faltando umas peças no carro. E tô lá, mexendo, fuçando, olhando. O homem é curioso. E tá olhando, e tô vendo, e não sei o quê. Que será que é, rapaz, esse troço? Aí minha esposa falou assim, o que você tá vendo aí, meu bem? Eu tô vendo aqui, se eu desculpa o problema. Você entende disso? Falei, não. Tem que levar em quem entende. Não, eu vou levar depois. Amanhã eu vou levar. No outro dia, levei lá na autoelétrica, o rapaz colocou lá numa máquina, passou um trem lá e descobriu, não, pastor, isso aqui é 2 negocinhos que tá queimado aqui, ó, queimou isso, queimou aquilo, é só trocar, com a mão de obra, e os 2 negócios que trocou, ficou quase R$50.
Eu tentei resolver o que eu não conhecia. E eu precisei levar para quem entendia. O que você não consegue resolver, irmãos, leve para Deus. Fala para Ele: Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Davi por 3 anos. Espera aí, tem coisa errada. Deus, o que está acontecendo errado? Deus disse: tem coisa errada. A culpa de sangue. Saul derramou sangue inocente. A casa sanguinária de Saul. E o que Davi fez? Ele consertou o erro. E Deus voltou a abençoar Israel. E Deus voltou a abençoar o seu povo. Então, quando que nós... Olha a importância de permanecer ligado no Senhor. Porque quando você está ligado no Senhor, Deus te fala o que você precisa fazer. Pastor, já tentei de tudo. Já dei presente para a esposa, já fiz isso. Pastor, se eu imaginar... Peraí, mas às vezes o que você faz não é o que Deus mandou você fazer. O que nós fazemos, às vezes, é a nossa vontade. Mas e a vontade do Senhor? E a vontade de Deus? Temos que permanecer ligados. Deixa eu contar um testemunho de hoje, no culto de hoje aqui, 10 horas da manhã. Eu preguei essa mesma palavra. E uma irmã, né, nesses dias, o banco voltou a funcionar sexta-feira. E o banco voltou a funcionar, e essa irmã, ela ia no banco pedir um novo cartão ou fazer uma nova senha. Por quê? Ele esqueceu a senha do cartão. Porque hoje em dia tudo é senha, né? Senha de e-mail, senha de internet, senha de computador, senha de não sei do que. Tanta senha que você... E ela esqueceu a senha. E ela ficou quase um mês, irmão, sem usar o cartão, com dinheiro na conta. E ela recebeu uma bênção e ela queria dizimar e não podia. E ela queria ofertar e não podia. E ela veio à igreja, ouviu a palavra de estar ligada e tal, chorou na hora da oração e tal. E aí, naquele momento que a gente fala das donativos, pessoal, quem trouxe oferta? E aí essa senhora falou assim: peraí, eu estou ligado em Deus. E se eu estou ligado, assim como Deus mostrou para Davi, Deus vai mostrar para mim também. Chamou o rapaz. Foi o Daniel. Chamou o Daniel, mas não contou para mim não. Ela contou isso, foi para o pastor Kleber que me contou. Aí chamou o Daniel, e aí, irmãos, no que chamou o Daniel lá, ela foi passar a maquininha, e aí começou a chorar. Ele não entendia, ele não sabia o porquê que tinha acontecido isso. Sabe o que aconteceu? Na hora, como que foi, pastor Kleber? Conta para nós aqui, da irmã. Eu já estou na parte que ela mandou chamar a maquininha, e aí? Ela passou o mês todo, né, tentando passar o cartão, mas ela não lembrava da senha. Aí quando ela pediu a maquininha, ela falou: meu Deus do céu, mas peraí, eu estou ligado na palavra. Se eu estou ligada, então Deus vai me fazer lembrar. E na hora, ela digitando os números, veio na cabeça dela os números, ela foi digitando a senha, passou, aí digitou de novo, né, pela segunda vez, passou o dízimo, depois passou a oferta e começou a chorar, como ele disse, né? E o Danilo nem sabia, não é isso, Danilo? Aí, agora que você ficou sabendo, isso, né? Na hora eu não entendi. Inclusive, cheguei em casa e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que ela recebeu alguma dívida que estava prevista, né? Porque na hora que ela passou... Será que deu com dó, né? Oh, meu Deus! Não, mas não deu com dó, não, porque ela passou o dízimo, ela chorou. Ela foi passar uma oferta num valor. Ela falou assim, não, apague e pode dobrar. Pediu para dobrar a oferta, aí ela... digitou a senha, chorou novamente e entregou a máquina. E foi porque Deus fez ela lembrar? Ela lembrou da palavra, né? Ela falou, não, eu estou ligada com Deus. Se eu estou ligado, eu vou lembrar. Então, ela lembrou de cada número, passou um mês todo, né, pastor? Eu havia falado. E eu estava até comentando isso com o senhor. Quando a pessoa está ligada com Deus, Deus faz até recuperar aquilo que já estava perdido, né? E ela foi emocionada a falar para o senhor, Ela né? veio falar comigo, me deu um abraço, eu até me emocionei também, dei um abraço nela, ela chorou, ficou muito bacana. Tipo assim, eu vi Deus ali, né, agindo. Ela passou 30 dias sem lembrar. E ela ligada, Deus fez ela lembrar de tudo. Ligou com Deus, lembrou da senha e digitou a senha. Tem que permanecer o quê? Ligado. Não adianta você ter uma televisão de última geração e não conectar ela na energia. Não, comprei uma televisão smart. Faz tudo. Faz tudo. Estoura pipoca, passa, lava. Essas TV de última geração, pastor, vem com cheiro. Você sente o cheiro da coisa. Assisto a Ana Maria Braga, eu sinto o cheiro da comida que ela faz. Adianta você ter uma televisão dessa última geração e não plugar lá na, TV, na energia?
Ela vai funcionar? Não vai. Mesma coisa somos nós. Não adianta você ter habilidade, não adianta você ter estudo, não adianta você ter profissionalismo se não estiver o quê? Ligado no Senhor. Quem está entendendo, diga amém? Tem que permanecer ligado, gente. Tem gente que acha, meu estudo vai me levar lá longe. Meu irmão, seu estudo não pode te levar aonde Deus é capaz de te levar. Seu estudo, seu esforço não é capaz de levar aonde, irmãos, a sua obediência pode te levar. Mas nós não ficamos ligados. A gente se desliga dele. E aí, desligado do Senhor, meu irmão, não tem. Aí a gente erra. A gente não consegue consertar o erro. Ô, Senhor, o que está acontecendo? Saul, Davi, é assim, assim, assim. Faz desse jeito. Sim, Senhor. E ele fez, a coisa andou e funcionou. E como é importante permanecer ligado, para terminar, primeiro livro dos reis, você está em 2 Samuel, é uma sequência, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Capítulo de número 18, para a gente terminar. Meu Deus do céu, nem olha para o relógio não, fica ligado aqui. Primeiro Reis, capítulo 18. Houve um desafio entre Elias, que era o profeta de Deus, e os 450 profetas de Baal. E Jezabel, irmão, era mulher de Acabe, não consultou Deus, casou com uma carne de pescoço. Pensa numa mulher ruim, era Jezabel. Pensou numa mulher ruim? Dobra, triplica, era Jezabel. Influenciou ele a fazer coisa errada, trouxe o profeta de Baal. Baal era o Deus deles, irmãos. E aí, irmãos, teve um desafio. Vamos fazer o seguinte, o Deus de verdade vai responder com fogo. Vamos ver quem que vocês vão seguir, quem que vocês vão adorar, o Deus de Israel ou o Deus de vocês, Baal? E foi, começou o desafio, prepararam, e eles clamaram, passaram o dia inteiro pedindo nada do fogo descer. Elias ainda brincou, clama mais alto, talvez ele esteja dormindo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que chegou a vez de Elias, Elias foi, restaurou o altar, arrumou, falou o seguinte, pega a água, derrama aqui na lenha, derrama sobre a oferta, e encharcou e virou uma poça de água, irmão. Virou um rego assim, de água, pingando. Todo mundo falava, mas rapaz, esse cara é louco. Mas só que Elias estava ligado. E quando ele estava ligado, versículo 36, 18:36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Elias fez alguma coisa pela vontade dele? Ele fez tudo direcionado pela palavra. Elias estava ligado. Deus, eu não fiz nada pela minha vontade, eu fiz algo que o Senhor me falou. Estou ligado em ti. E 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então, o que aconteceu? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra até o pó, e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo o povo, todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que manifestou-se ali quando Elias pediu? O fogo. Meu irmão, quando você está ligado no Senhor, esse fogo se manifesta em seu favor. Que fogo? O poder. Fogo na Bíblia, irmãos, tem simbologia de queimar, de desfazer todo o mal. Paulo com a serpente balançou, nenhum veneno. O fogo consumidor, Deus é fogo consumidor, Deus é como fogo do ourives. Então esse fogo tem, na Bíblia, é para consumir o mal, a doença, uma enfermidade. Peraí, você é de Deus, está ligado, permanece ligado. Surgiu uma enfermidade, você pode invocar o fogo. Fogo de Deus, consuma esse mal agora. Ah, pastor, apareceu nódulos no meu seio. Fogo de Deus queima todo esse mal agora. Apareceu um problema no meu estômago, uma ferida, pastor, eu estou com começo de úlcera e não sei mais aquilo outro e tal. Fogo de Deus, consome esse mal.
Mas o fogo de Deus só pode se manifestar na vida daqueles que permanecem o quê? Ligados. Na sequência, Jezabel ameaça Elias. O que Elias faz? Foge e corre. E Elias pede para ele o quê? A morte. Cabra à toa esse Elias. Agora ele quer morrer, porque ele se desligou de Deus. Mas lá na frente, no capítulo 1 do 2 Reis, você vê Elias invocando fogo e consumindo, irmãos, exército de 50 homens. 2 tropas de 50 homens foram exterminadas, fulminadas pelo fogo. Então, quando você permanece ligado, o fogo de Deus vai queimar uma doença, vai queimar uma enfermidade. Ai, pastor, meu filho. Fogo de Deus queima esse mal agora na vida do meu filho. Ah, meu filho é hiperativo, meu filho vai desenvolver doença tal. Fogo de Deus queima agora. Quem está entendendo, diga amém? Mas esse fogo só pode se manifestar na vida daqueles que permanecem o quê? Ligados na videira. Ligados no Senhor. Elias venceu. Aí continua, versículo de número 41. Lá atrás, 3 anos atrás, Elias disse para Acabe: meu rei, segundo a palavra do teu servo, nem o chuva, nem orvalho, nem gota cairá sobre Israel até que eu fale. E a terra ficou 3 anos e meio sem chover. E aí chegou o tempo, e Elias disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu aos cumes do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ele foi orar. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim, por quantos? 7 vezes. Nada de chuva. Elias está orando. Elias é o homem ligado em Deus. Veja se tem alguma coisa diferente. Senhor, tem nada não. Vai lá, 7 vezes. Na 7ª, 44. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Falou para o moço dele: corre, fala para o rei ir embora, senão ele vai tomar chuva. E dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande o quê? E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a sua Bíblia diz, a mão do Senhor, sim ou não? Estava sobre quem? Sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Quem é que estava sobre Elias? A mão do Senhor, porque Elias estava o quê? Ligado. Eu disse que na Bíblia o fogo tem a simbologia de poder para queimar. E chuva na Bíblia tem, irmãos, a simbologia de fartura, prosperidade. Você quer prosperidade no seu trabalho? Você quer vender acima do que os outros vendem? Você quer ser o melhor funcionário, o melhor empreendedor? Você tem que estar ligado nele. Porque ligado nele você vai orar e Deus vai mandar chuva de bênção naquele lugar. Deus vai mandar chuva de prosperidade, irmão. Deus vai mandar chuva de negócios, ligações, contratos. Pastor, não estou conseguindo, eu tenho um táxi, pastor, meu táxi anda o dia inteiro. Pastor, estou com um cliente, estou dispensando serviço. Pastor, eu tenho uma funilaria, eu estou dispensando, eu estou com o serviço até no topo. Por quê? Porque a chuva de Deus desceu lá. Você quer que a prosperidade de Deus desça sobre a sua vida? Você quer que os céus mudem em seu favor? Porque quando Elias orou, meu irmão, o céu enegreceu, o vento, e veio a chuva, uma grande chuva sobre Israel. Você quer que essa chuva de prosperidade, você quer que essa chuva de bênção chegue na sua vida? Então você tem que permanecer o quê? Ligado no Senhor. Não cometa o erro de se desligar de Deus, irmãos. Deus vai mandar prosperidade. Deus vai falar o que você fazer. Deus vai falar para você evitar certas coisas. Ele vai te ajudar a evitar o erro, a consertar o erro e vai lhe ajudar a vencer na vida. Quando? Quando eu
permanecer. Aonde que nós começamos? Lembram? João 15, vamos só reler para a gente fazer a oração. Versículo 1, vamos ler desde o 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Entenda, ele está dizendo que ele é a videira o quê? Então quer dizer que existe videira falsa? Tem. Às vezes você acha porque você está na igreja. Não, irmão, você não tem que estar na igreja. Você não tem que fazer parte de uma congregação. Você não tem que fazer só parte de um ministério. Você tem que estar ligado na videira. Não adianta estar aqui, irmão, desligado do Senhor. Não adianta estar no culto. Não adianta participar das reuniões e não estar ligado no Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Veja onde você está ligado. Tem que estar ligado nele. E aí ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na onde? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Porque sem mim... Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o quê? O que quiseres, e vos será o quê? Então, quando você permanece ligado nele, o que você pedir, Deus vai te dar. Ele vai fazer. Fique ligado no Senhor. Permaneça ligado no Senhor. Ainda que você esteja passando momentos difíceis, ainda que você venha enfrentando problemas, situações, pastor, meu financeiro está complicado. Permaneça ligado. Deus vai mandar uma chuva de bênção para você. Deus vai lhe dar a direção certa. Deus vai falar o que fazer, o que não fazer. Ele vai mostrar. Quem entendeu, diga amém. Coloque a mão no coração. Feche os olhos. Pai, obrigado, Jesus. Nós sabemos que se permanecermos desligados, desconectados, se permanecermos longe, distante, nada podemos ter. Mas ligado no Senhor, nós vamos dar muito fruto, Deus. Sua palavra diz que aquele que permanece, esse dá muito fruto. E é o que nós queremos produzir. Queremos produzir mais, queremos render mais. Queremos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor pode nos dar muito mais. O Senhor pode, meu Deus, oferecer para o seu povo além daquilo que ele já tem. Mas para isso tem que estar ligado. Para isso tem que permanecer ligado. Perdoa, Pai. Perdoa se nós nos desligamos em algum momento. Perdoe se nós desligamos do Senhor durante a semana. Perdoe se desligamos do Senhor por esses dias, porque nós queremos estar ligados, queremos permanecer conectados ao Senhor. Levantem as mãos aos céus e diga comigo: Jesus, e eu quero estar no Senhor, permanecer ligado em Ti, na Tua presença, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Aplauda Jesus, que Ele merece.